A humanidade assistiu à ascensão e à queda de diversos impérios. Foi assim com o Império Persa, Império Romano, Mongol. No final da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos surgiram como a maior potência militar e econômica do planeta. Mas alguns acham que a economia chinesa vai superar a estadunidense ainda nessa década. A origem da colonização dos Estados Unidos está muito associada à chegada do Mayflower em Massachusetts em 1620. Estavam nesse navio puritanos que fugiam da perseguição político-religiosa na Inglaterra, que na época era governada por uma monarquia absolutista anglicana. Os anglicanos perseguiam não só puritanos, como católicos. É na costa leste, então, da América do Norte que vão surgir as 13 colônias, que em 1776 vão conquistar a sua emancipação. Nascia assim os Estados Unidos da América. Mas havia algumas divergências entre essas antigas colônias inglesas. Enquanto os estados do norte desenvolveram uma economia mercantilista mais independentes em relação à Inglaterra, os estados sulistas optaram pelo escravismo, mais dependentes dos ingleses. Em 1860, o Lincoln foi eleito, e os sulistas viam ele como um radical abolicionista e iniciaram um movimento separatista, que culminou com a formação dos Estados Confederados da América. O Lincoln não reconhece esse novo país e começa a Guerra de Secessão. Os sulistas até conquistaram algumas vitórias sob o comando do general Lee, mas foram derrotados em 1865, quando acaba a guerra e acaba também a escravidão nos Estados Unidos. Com o fim da escravidão, começou-se a discutir a possibilidade de estender direitos políticos e civis aos negros libertos, mas isso acabou incomodando alguns sulistas, e foi nesse contexto de tensão racial que surgiu a Ku Klux Klan, organização terrorista com ideais racistas. Eles perseguiam, espancavam, enforcavam e incendiavam casas de pessoas negras. No século XX, os Estados Unidos ajudou a vencer a Alemanha na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Essas guerras consolidaram os Estados Unidos como a maior potência mundial. Elas não ocorreram em território estadunidense. A Europa ficou devastada. Além disso, eles ganharam muito dinheiro com a venda de mantimentos e armamentos para diversos países. Então, as duas guerras foram benéficas para a economia dos Estados Unidos. Mas é importante ressaltar que os Estados Unidos não eram os únicos donos do mundo. Eles rivalizavam com a extinta União Soviética. Com o término da Segunda Guerra Mundial, o mundo ficou meio que dividido em dois blocos. Os capitalistas, comandados pelos Estados Unidos, e os socialistas, comandados pela União Soviética. Em 1949 surgiu a OTAN, uma aliança militar dos países capitalistas. Alguns anos depois, em 1955, veio a resposta russa, com o Pacto de Varsóvia, uma aliança também militar comandada pela União Soviética. Estava iniciada a Guerra Fria, que só terminaria em 1991 com o fim da União Soviética. Com o fim da União Soviética e, consequentemente, do Pacto de Varsóvia, muito se discutiu quanto à necessidade da manutenção da OTAN, pior, da expansão dessa organização. Agora, com a adesão da Finlândia e da Suécia, a Ucrânia já demonstrou interesse em também fazer parte da aliança. Veja que a OTAN está cercando a Rússia. E a pergunta que muitos analistas têm feito é a seguinte: e se fosse o inverso? Se o Pacto de Varsóvia ainda existisse e o México, vizinho dos Estados Unidos, tivesse interesse em fazer parte dessa aliança militar comandada pela Rússia, Estados Unidos e a OTAN permitiriam? A resposta, eu imagino que seja unânime: não. Mas é importante deixar claro que não se pode condenar alguém pelo que ela faria, mas pelo que ela fez. E nesse caso, quem invadiu a Ucrânia foi a Rússia. A China e a Rússia acusaram os Estados Unidos de tentar desestabilizar o mundo.
A visita da Nancy Pelosi a Taiwan, aparentemente desnecessária, apenas causou mais um temor de um novo conflito no mundo. Como eu disse, as duas guerras mundiais foram úteis à ascensão dos Estados Unidos como uma superpotência. Estariam os Estados Unidos interessados em uma nova guerra, em uma guerra mundial, para se manter como uma superpotência, no momento em que eles ainda são a maior potência econômica e militar? São apenas especulações.